Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para dar aí o meu take sobre toda essa confusão da demissão do Alexandre Matos, né? Eu já estava até querendo fazer um vídeo para comentar toda essa história que estava saindo aí das rusgas entre o Alexandre Matos e o Ramon Dias, né? E acabei que fui surpreendido aí pela demissão do Alexandre Matos. Acho que pegou todo mundo de surpresa, por mais que os indícios, né, já estavam aparecendo aí de que isso poderia acontecer. Eu até diria que eu não fiquei tão surpreso, não fiquei tão impactado assim, né? Eu fiquei acompanhando as notícias, vendo as redes sociais, vi que a galera ficou muito, meu Deus, né? Naquela coisa de bem chocada mesmo com a notícia. Eu, surpreendentemente até para mim, eu falei, cara, até que tratei com naturalidade, né, essa demissão. E eu acho que é por conta disso. A gente já vinha aí há um tempo ouvindo essas notícias, né, burburinhos sobre esse mal-estar entre o Matos e o Ramon Dias. E aí eu já vinha me preparando psicologicamente. Eu sabia que uma das possibilidades, né, com esse entrave era que um dos dois rodasse, né? Quando começa a acontecer assim, a minha torcida ainda era para que eles se entendessem, mas eu sabia que, dependendo de como as coisas evoluíssem, isso poderia acontecer, né? E um bom catalisador para que isso acontecesse era, sem dúvida, uma má fase aí nos campos, né? Com uma eliminação para o Nova Iguaçu. E por que eu acho que aconteceu tudo isso? São duas coisas que, para mim, precipitaram, né? Que construíram essa passagem rápida do Alexandre Matos pelo Vasco. A primeira é uma questão que a gente talvez tenha menosprezado no começo, né? Quando o Matos foi anunciado, que é aquela questão de você ter dois galos no mesmo galinheiro, né? Dois caciques para pouco índio. O Ramon é um treinador muito personalista, um cara de muita personalidade. Ele quer interferir no trabalho do coordenador, vamos dizer assim, do diretor, né? Ele indicar os jogadores, ele muitas vezes mesmo negociar os jogadores, assumir uma função meio de manager, como se diz por aí, né? E o Alexandre Matos também. Ele é um cara que não quer só ir atrás dos jogadores que o treinador indica. Ele tem os jogadores dele, ele tem os contatos dele, ele quer ser o cara que escolhe os nomes. Então, a gente torcia, né? E a gente esperava que houvesse ali uma integridade entre os dois, uma união, né? Das suas características com o mesmo objetivo. Mas é óbvio que esse confronto entre os dois poderia acontecer também, né? Era até esperado que acontecesse. Você bota dois caras de muita personalidade juntos, dá problemas. A gente que já conviveu com Romário e Edmundo jogando no mesmo time sabe o que significa isso. Então, insisto, aqui vocês sabem qual é a política, né? A linha editorial sobre o Vasco. Eu estou sempre esperando o melhor. Então, mesmo com essas notícias, mesmo sabendo que nada de bom poderia sair daí, eu esperava que houvesse pelo menos uma acomodação dos dois ali. Os caras se entendessem, meio que, beleza, um precisa gostar do outro, mas a gente vai trabalhar junto aqui com um objetivo único. Aquela coisa, eu não preciso gostar de você, mas eu reconheço o seu profissionalismo, as suas qualidades, então vamos trabalhar junto aqui para conseguir fazer um objetivo que nós dois queremos, que é um Vasco mais forte. Acabou não rolando, a coisa foi crescendo numa proporção que um começa a se colocar contra o outro, e aí fica naquela situação de um tem que sair, não é mesmo? E esse um acabou sendo o Alexandre Matos por alguns motivos. Um motivo é que o Ramon Dias ele tem mais moral no clube. No futebol brasileiro, a gente pode até olhar e falar que o Alexandre Matos tem mais moral. Uma pessoa, né, um profissional que já conquistou mais aqui no Brasil, tem excelentes trabalhos. Se for perguntar por aí, nos clubes, quem que você quer trazer para o teu clube? O Alexandre Matos de diretor ou o Ramon Dias de técnico? Eu acho que a grande maioria vai falar Alexandre Matos. Mas no Vasco em si, e para essa direção, quem tem mais serviços prestados é o Ramon. O Ramon que tem ali um trabalho, né, um case no seu portfólio para mostrar. Que é o quê? Que é o fato de que, salvou o Vasco no passado. Pegou o time numa situação em que grande parte da torcida já dava a vaca como indo pro brejo, e recuperou o time e levou o time do rebaixamento, né? Então, assim, na hora de escolher um dos dois, acho que era meio que natural que a diretoria ela optasse pelo Ramon. Só que, além disso, ainda tem a segunda questão, que é a grande coisa mais nebulosa dessa história toda, que foi ali a falta, né, de alinhamento entre o Vasco SAF
e o Alexandre Matos. Alguém aí não foi totalmente sincero na negociação, né? Porque é aquilo que eu já falei várias vezes aqui. Eu não acredito que o Alexandre Matos e a 777, né, a SAF, eu acho que SAF, não tenham se alinhado minimamente antes de fechar essa contratação. O Matos estava bem lá no Atlético Paranaense, era o CEO e tudo mais, estava ali com proposta de renovação, os torcedores do Atlético estavam dando como certo que ele ia renovar e ficar no Atlético. Ele abriu mão para vir para o Vasco, deve ter ganhado uma boa bolada aí, mas não acredito que só isso motivou ele a largar o emprego dele. Deve ter tido um alinhamento, deve ter conversado, deve ter falado, pô, calma aí, cara, que eu espero aí de vocês? O que vocês esperam de mim? Qual que vai ser a minha liberdade de trabalho? E eu acredito que o Vasco deve ter dito para ele, né? Se não o Vasco, ainda tem mais a questão de que ele e o Brax, eles têm conversa, né? Trabalharam junto no América Mineiro, falou-se que eles conversaram, então o próprio Brax deve ter batido para ele como é que funcionava o esquema do Vasco SAF, com a questão da 777, a questão da autonomia. Eu acredito que o Alexandre Matos sabia o que ele ia encontrar quando veio para o Vasco. O que eu acho que deve ter rolado, então, já que desde o começo, as conversas que tem, de que começou a haver ali rusgas nessa relação, é que eu acho que o Alexandre Matos veio confiando demais no seu próprio taco. Ele veio sabendo que ele ia entrar num esquema um pouco mais amarrado, mas confiando que na lábia dele, com o seu jeito, ele ia conseguir, talvez com mais rapidez do que ele esperava, mais liberdade de ação. Ele fala isso, falou algumas vezes nas coletivas que ele esperava conquistar mais autonomia, mas eu não sei se ele meio que achou que ia vir rápido demais, né? Porque, beleza, eu quero conquistar mais autonomia, acho que é algo que ele deveria conquistar, eu acho que é algo que seria salutar dentro dessa dinâmica da 777. Complicado, né? Meio que assim, desperdício. Você trazer um profissional como o Alexandre Matos e não dar autonomia para ele fazer as contratações dele. Se é para ele só seguir, se é para ele só contratar sem ter opinião, que nem ele falou ali nos prints vazados, não precisa trazer o Alexandre Matos. Traz qualquer um, pega qualquer um aí que é administrativo, que saiba cuidar da papelada, e já é suficiente, né? Agora também, é o jogo como é jogado. Acho que deve ter sido combinado. Então, ele foi no mínimo ansioso de achar que sabia que ia encontrar uma situação aqui e que um mês já ia estar dando volta em todo mundo e já ia estar conseguindo fazer as coisas da maneira dele. Isso é uma coisa que para mim está meio mal explicado. Eu não consigo entender, né? Não é possível que ele tenha vindo achando, com tanta autossuficiência, de achar que ia chegar aqui e de um dia para o outro já ia estar conseguindo mandar em tudo, né? Não só por conta do Ramon, que ele teria que também, né, dobrar o Ramon, talvez nem tenha considerado isso, mas até para dobrar todas as questões ali burocráticas e de metodologia da 777, né? Então isso é uma questão também, né, que deve ter sido colocada. Talvez por conta disso, não sei, o que a gente ouviu falar aí nesses últimos dias é que ele acabou criando rusgas não só com a comissão técnica, né, com o Ramon Dias, com o Emiliano, mas também com o Lúcio Barbosa, parece que ele já não estava muito que se entendendo, com os jogadores. Então, cara, o cara estava em 3 meses, meio que já tinha desagradado todo mundo com quem ele estava trabalhando, por um motivo ou por outro. Repito, são as informações que chegam. E aí, se começa um embate, começa uma situação em que você tem que escolher um ou outro, só por isso também já fica bem claro quem que eles vão escolher, né? Se o Lúcio Barbosa já não está se entendendo muito bem com o Alexandre Matos, e aí ele sabe que está tendo uma confusão, uma briga ali entre Alexandre Matos e Ramon Dias, ele vai ter que escolher um, e ele sabe que os jogadores parecem que estão mais com o Ramon Dias também, ou estão contra o Alexandre Matos, no mínimo, vai ficando meio claro quem que eles vão escolher, né? Talvez até por conta disso, e até por Alexandre Matos estar vendo ali que estava sendo fritado e que a coisa não ia ficar boa, ele tenha se precipitado e forçado, né? Meio que dado um motivo ideal para uma demissão aí, que foi essa questão do vazamento dos prints, que também é uma história muito mal explicada, né? Difícil de acreditar. Vocês podem ver que aqui na minha análise, as minhas conjecturas, eu estou sempre assumindo e dando ali o mérito do Alexandre Matos ser um cara experiente, um cara inteligente, né? Que não vai cometer erros bobos, né? Por mais que, às vezes, olhando a situação, essa que possa ter impressão, essa possa ser a impressão que passe. E esse caso final aí, que vai combinar com a demissão dele, é um exemplo claro disso. Pô, será que o cara com 30 anos de praia
vai dar um mole de soltar um print que claramente você vê que foi ele que fez a captura, né? Uma conversa de WhatsApp em que as falas dele estão verdinhas, então, tipo assim, é óbvio que veio dele a captura, ele vai jogar para um amigo que vai publicar. Difícil de acreditar que ele fez isso sem medir as consequências que isso podia dar. Então, talvez tenha sido ali um jeito, né, que ele arrumou de forçar uma demissão, talvez, assim, imaginando que vai conseguir, com isso, ganhar ali a multa rescisória, que se ele pedisse demissão ele não conseguiria, não sei, né? Tem gente falando que é o contrário, eles aproveitaram essa confusão para poder demitir o Alexandre Matos com a justificativa de justa causa, para ver se escapa. Questão financeira que pra gente aqui até que não importa tanto. Enfim, o fato é que com isso a gente perde o Alexandre Matos. Eu lamento. Eu acho que... eu acho interessante, né? Quando você consegue alinhar o máximo de talentos numa equipe. O ideal seria que a gente tivesse ali o melhor dos treinadores e o melhor dos diretores esportivos, que é uma situação, se não o melhor, um dos melhores, que é a situação que a gente buscava, né? Você tem mais vozes, mais experiência, um para contrapor o outro. Eu entendo que surjam rusgas dessa situação, cada um com a experiência e com você, pela personalidade, é natural que o cara que te mande muito bem na sua área acabe querendo interferir um pouco na do outro. O Ramon quer os jogadores, que ele acha os melhores e não está tão importado com quanto vai custar, o que ele quer é um time bom. E do lado do Matos, ele tem que se preocupar mais com essa questão da grana, do orçamento, e também que é os seus jogadores, que ele acha que pode render mais, e lidar com a negociação. Então é natural que um acabe entrando um pouco na seara do outro, e o ideal seria que eles conseguissem, nessa tensão que é natural nas posições, encontrassem um equilíbrio ali que fosse beneficiar o Vasco. Não conseguiu. Daqui para frente, quais são as lições, então, que a gente pode tirar dessa confusão, que a gente pode esperar daqui para frente? Por um lado, essa coisa que irrita muito o torcedor, da metodologia da 777, eu acho que vai ser uma coisa que a gente tem que se acostumar. Se os caras trazem um cara com o tamanho do Alexandre Matos, e nem assim eles cedem na sua estrutura, daqui para frente é difícil deles trazerem alguém que vai conseguir, né, ter mais moral para tentar flexibilizar essa estrutura, e acredito até que eles vão procurar um perfil de profissional que não questione. Pô, não vamos trazer outro cara que vai ficar toda hora questionando publicamente, muitas vezes, o nosso esquema, né? Vamos procurar nesse sentido muito mais um cara que nem o Paulo Brax, que veste a camisa, né? Que justifica, que é assim, que é o modelo, do que um cara que fique questionando. Então, acho que a gente tem que meio que se acostumar. Se essa mudança vier, eventualmente, vai ter que vir de uma autocrítica deles mesmos. Cara, não tá funcionando, já trouxemos um, trouxemos outro, os resultados não estão vindo, vamos ter que mexer com isso aí, que é uma coisa mais demorada, né? Os caras parecem que estão insistindo com essa metodologia e vai depender deles mesmos querer mudar. A gente, enquanto torcida, pode ficar irritado, mas tem que saber que é assim que a banda toca agora. E pro futuro, na questão de quem vai ser o próximo diretor e como vai funcionar, eu acho também que foi uma queda de braço que entre o Ramon, principalmente, e o Alexandre Matos, que o Ramon saiu forte e ele sai mais vitorioso. Eu acho que ele sai assumindo mais responsabilidades e mais poderes no Vasco. O que eu estou dizendo? Eu acho que, para evitar até futuros rusgas e tudo mais, a tendência é que o Vasco encontre um diretor de futebol que seja alinhado com o Ramon, que seja quase ali ajudante de ordens do Ramon, né? Um cara que vai questionar muito menos o Ramon e sobre quem o Ramon vai ter aquela ascendência de falar, vai atrás desse, vai atrás daquele. Isso, se não acontecer, que nem já foi especulado por aí, não acho impossível também, acho que depende mais do Ramon até do que do Vasco, uma questão do Ramon assumir de vez, isso é que a gente está vendo que está acontecendo meio, né, não tão, né, debaixo dos panos, né, todo mundo vendo que está rolando uma preparação do Emiliano para ser um treinador, deixar o cargo ali de assistente e virar um treinador. De repente, eles podem considerar que esse é o momento ideal. O Dom Ramon ele sobe para um cargo mais gerencial de diretor. Repito, eu acho que isso só não vai acontecer se o próprio Ramon não quiser assumir essa bronca, quiser continuar como técnico, né, que ele gosta, ou que ele acha melhor. Mas se ele quiser, cara, ele sobe para ser diretor e ele efetiva o Emiliano ali como treinador. É uma coisa que pode acontecer também. Vejo isso com bons olhos, acho bom. Não tanto. Eu não gosto quando uma pessoa só começa a ter muito poder,
porque começa a ficar muito assim, só a visão dele, e às vezes essa coisa, ninguém é perfeito, né, cara? Ninguém sabe fazer tudo certo, todo mundo vai cometer erros, e é importante, então, que você tenha numa empresa, né, numa organização que nem é o Vasco, que você tenha várias pessoas com um nível de influência meio equivalente, para ter ali a liberdade para chegar, mesmo que você não seja ali, um seja chefe sobre o outro, tudo mais, a hierarquia seja diferente, ter nesse processo alguém ali no meio que vire pro cara e fala, ó, pô, isso não vai dar certo, esse jogador, será que ele é bom, será que não tá pagando demais? Não sei até que ponto um tal do conselho ali que aprova as contratações, não sei até que ponto eles vão poder fazer esse contraponto, até que ponto o Ramon vai ter cada vez mais plenos poderes para fazer a coisa do jeito que ele quer, porque ele também vai fazer besteira. A gente viu, né? A renovação do Praxedes, a vida do Sebastião Ferreira no passado, a contratação do Rojas, só para ficar nos exemplos bem claros de que foram nomes que vieram do Ramon, que o Ramon forçou para vir, né? O Rojas, principalmente, ele queria ter trazido no passado, não conseguiu, agora está tentando de novo. O outro nome que não chegou ainda, mas que parece que vão insistir cada vez mais e que também faz parte desse Ramon mais diretor de futebol, é o Cuéllar. O Cuéllar seria um bom nome, né? Mas, por exemplo, a renovação do Praxedes já não foi. O Rojas, eu me pergunto se foi. Então, ficar tudo na mão do Ramon também, acho que pode ser complicado. Mas vamos ver. Assim, é ruim também, né? Porque se ficar com o Ramon mal bem, se acontecer isso que a gente está imaginando, do Ramon assumir essa responsabilidade também, por mais que tenha essa questão aí que eu falei, pelo menos é um cara que já está dentro do esquema, já vai fazer daqui a pouco aí um ano de Vasco, já sabe como é que funciona dentro do Vasco, já sabe como funciona o relacionamento com a 777, e eu acho isso bom. Porque se trouxer mais um diretor, com mais independência, um cara que vai descobrir como é que funciona a 777, essa coisa do esquema de aprovação, que todo mundo parece que bate cabeça, e ele ainda vai aprender a pegar o jeito no meio da temporada, acho ruim. Então vamos ver, né? Se o caminho é com o Ramon, vamos aí segurar na mão do Ramon e confiar que ele vai conseguir fazer um bom trabalho aí, com mais responsabilidade, vai conseguir atrair os jogadores certos, vai conseguir até mais autonomia, né? Que é uma coisa que acho que a gente espera, né? Nessa relação da Vasco SAF. Não é mais autonomia de quem está aqui em contraponto à imposição dos caras lá da 777, o Dan Hashfield, aquele, sei lá qual é o nome dos caras, que estão lá na Europa, não sabe nada de Brasil, fica querendo impor a metodologia deles. A melhor maneira do Vasco SAF, da galera que está aqui, ganhar mais autonomia, é mostrando, né, capacidade, ganhando moral com os caras. E quem está mais próximo disso hoje é o Ramon, não é mesmo? É o Ramon. Então, se ele eventualmente ganhar mais responsabilidade e os resultados aparecerem, é possível que essa coisa que a gente está procurando, né, aconteça por aí. Então, vamos torcer. O Ramon já mostrou aí suas competências. Ano passado ele fez um trabalho, né? Ele conseguiu aí uma conquista que eu acho que é pouco valorizada. O Vasco já estava, que nem eu comentei, já estava na degola e ele conseguiu salvar a gente e montou um time bem competitivo, de maneira rápida, né? Então, vamos torcer que ele consiga fazer isso novamente agora. Ele parecia um pouco perdido aí nesse final de estadual. O time, do jeito que foi escalado contra o Nova Iguaçu, foi bastante decepcionante, sim. Mas eu acho que ele ainda tem moral para a gente poder confiar que ele consegue dar a volta por cima. E se esses incômodos com o Matos podiam ser alguns dos motivos pelo qual o time já não estava conseguindo funcionar com aquela vibração que a gente está acostumado, tomara que isso ajude, né? A saída dele ajude as coisas a voltarem para o prumo. Não é isso? Essa é a expectativa. A gente vai acompanhando conforme as notícias forem saindo, conforme o Vasco for jogando, até aí a estreia do Brasileirão, que é quando a coisa vai começar a pegar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí o like, comentem aqui de baixo, vamos continuar a discussão aqui por baixo. Não se esqueçam também aí de se inscrever no canal, ligar o sininho, para saberem quando tiverem um vídeo novo aqui, quando a gente voltar para conversar mais sobre coisas do nosso Vascão. Espero contar com a audiência de vocês e até lá a gente vai se falando.